Olá pessoas, tudo bem? Eu sou o Juliano e você está no Bingo Conteúdos Literários e hoje nós vamos falar do Kindle. Tá de cabeça para baixo? Do Kindle. Esse dispositivo super leve, super prático, compacto. Olha aqui, ó, é um pouco maior que o meu celular e que é extremamente versátil para você que é um leitor assíduo, para você que lê bastante. Então, se você nunca escutou falar do Kindle ou já escutou falar, e provavelmente você já escutou falar porque é o dispositivo mais conhecido que tem para leitura de livros, esse vídeo aqui é para você, tá bom? Eu vou falar sobre detalhes, vou falar como que eu uso, vantagens, desvantagens e um comparativo das versões existentes. Esse vídeo ele é super atual porque a Amazon acaba de lançar mais 2 versões do Kindle. Eu vou falar isso ao longo do vídeo. Mas antes de falarmos em detalhes sobre o Kindle, suas funcionalidades por aí vai, não se esqueça de curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo e se inscrever. Engaje conosco porque quanto mais likes e inscrições tiver no canal, mais feliz eu fico e mais conteúdos literários tem aqui para você, tá bom? Então vamos lá. Esse Kindle, o que é o Kindle? O Kindle é um dispositivo eletrônico, tá? Feito exclusivamente para ler livros. Livros, folhetins, documentos em Word, PDF, pode ser conteúdos didáticos, livros, né, de ficção, para entretenimento, enfim, conteúdos em texto de uma forma geral. Ele é leve, pequeno, prático e foi lançado há mais de uma década passada, salvo engano, foi em 2007, tá? E qual que é a diferença, por exemplo, desse dispositivo, você comprar um aparelho exclusivamente para ler livros ou ler um livro no seu celular, já que a própria Kindle tem um aplicativo para smartphone? Temos algumas vantagens e desvantagens em relação a isso. Então, primeiro eu vou falar o porquê você deveria ou não comprar um Kindle, tá? Primeira coisa, o preço, tá? O Kindle ele varia da versão mais básica, e eu vou explicar mais pra frente quais são as versões e tudo mais, de R$ 400 a R$ 1.300, tá? Tem essa grande variação porque são várias versões, tá? Mas se a gente pegar desde a versão mais básica, os princípios de utilizar o Kindle são os mesmos, tá bom? Então, qual que é a diferença para o celular? A grande sacada, a grande novidade, vamos colocar assim, de um Kindle é a tela dele, é uma e-ink, tá? Aqui vocês estão vendo que tá a capa do livro Jogos Vorazes, vou tentar tirar o reflexo aqui da iluminação. Talvez você não consiga perceber, mas essa tela e-ink, essa tecnologia, ela simula e muito o papel de jornal, o papel de um livro, tá? E quando eu aperto um botão, ele tem somente um botão aqui embaixo que é para ligar e desligar a tela. Ele leva alguns segundos de ativação e ele já me mostra, né, aqui, agora focou, a tela. Ou seja, o conforto para a leitura ele é extremamente superior a uma leitura do celular que emite aquela luz azul, aquela luz forte. Então, quem tem o costume de ler antes de dormir, o Kindle é a melhor saída. E desde a primeira versão, nós temos, né, a configuração, a gente consegue configurar a luminosidade. Então, eu consigo reduzir, deixa eu ver se eu consigo aqui mostrando. Não mostra tanto, mas acho que dá para perceber. Eu consigo reduzir a luz, o brilho da tela. Então ele pode ficar pouco brilhoso ou muito brilhoso. Talvez vocês consigam perceber. Se ele ficar pouco brilhoso, tá? Vamos chamar dessa forma, né? Pouco e muito brilhoso. A tela ela fica literalmente muito parecida com o papel, tá? E é o ideal para ambientes mais claros, você está na borda de uma piscina, você está numa sala bem iluminada, no dia no escritório e, né, quanto menos iluminação tiver, você vai aumentando o brilho, tá? Até um ponto que fica confortável com a sua vista. E também é uma grande vantagem em relação ao livro de papel, que como todos os Kindles novos, né, vendidos hoje, as novas versões, independente se é a mais barata ou a mais cara, possuem iluminação interna, tá? Alguns Kindles de gerações mais antigas, os de entrada, eles não tinham iluminação embutida, tá? A partir da segunda versão que eu vou falar mais para frente. Então, a gente já tem uma diferença entre celular, Kindle e o livro físico. O livro físico, você tem toda a experiência do toque, né? Você não depende da tecnologia, às vezes descarregou o Kindle, né? Você está sem bateria, que é um ponto bem positivo, por sinal, mas no escuro você precisa de um auxílio, seja uma lanterna do celular, um abajur, alguma coisa assim. O Kindle também ele é muito mais leve, né? Ele tem
Ele chega a ser um pouco mais leve que o celular, claro que depende de qual celular. Ele é bem compacto, né? Cabe na mão, cabe na maioria dos bolsos e bolsas por aí. Tem pochetes, cabe também. Tem a bateria, que dura muito mais que uma bateria de celular, dura semanas. Então, se você usa pouco, lê pouco, dura mais de mês. É uma grande vantagem. E o carregamento, ele não é tão rápido quanto o do celular, mas, poxa, você vai carregar muito pouco, tá? Então, o Kindle tem essas vantagens tecnológicas em relação ao celular. Então, a experiência de leitura com o Kindle, ela é muito mais interessante do que no celular. A leitura de um livro, né? É muito mais interessante no Kindle do que de um celular, tá? Então, tem essas vantagens. A desvantagem é que você tem que comprar, de fato, um aparelho separado, né, do celular ou do computador, do livro físico. Mas se você é uma pessoa que lê bastante, compensa pelo seguinte fato, tá? Um livro físico, vamos colocar um preço de capa de R$ 30, mais ou menos. Se você parcelar em 12 vezes um Kindle de entrada, você meio que já paga, fica elas por elas como se fosse um livro por mês. E a Amazon, né, tem dois sistemas de leitura que facilita bastante e-books, né? Primeiro, você pode baixar gratuitamente centenas de livros que a própria Amazon tem, livros que entraram em domínio público ou que a editora colocou a R$ 0, então direto tem promoções assim, então você consegue ler de graça, tá? Você não tem logística, não tem, ou seja, você clicou, já está segundos depois disponível para você ler, é muito prático nesse sentido, tá? E os outros dois serviços que são pagos, que é o Kindle Unlimited. O Kindle Unlimited, ele por R$19,90 é um plano de assinatura. É um Netflix de livros, vamos colocar assim. Por R$19,90 por mês, você tem acesso a milhares e milhares de livros. Uma biblioteca bem legal. Jogos Vorazes que eu mostrei, eu baixei gratuitamente pelo Kindle Unlimited. Gratuitamente, entre aspas, eu pago R$20 por mês. Harry Potter, a coleção toda, os livros de Isaac Asimov, né, de ficção científica estão lá, o Blade Runner, que eu li recentemente, também está no Kindle Unlimited, ou seja, tem uma biblioteca bem interessante. E também tem o Prime Reading, que é um dos benefícios do sistema Prime da Amazon. Você paga R$ 9,90 por mês, tem acesso ao Prime Video, que é o serviço de streaming, né, concorrente com a Netflix. Você tem frete grátis para os produtos Prime. Você tem também o Apple Music e o Prime Reading, que ele é como se fosse uma amostra do Kindle Unlimited. Então, por R$ 9,90 você paga você ganha N benefícios, mais a leitura de algumas centenas de livros, tá? Então, ler no Kindle é muito mais barato que uma leitura de livro físico, porque o livro físico você depende de encontrar uma boa promoção, muitas vezes tem que pagar um frete, que às vezes é até mais caro do que o livro, tá? E com o Kindle você tem, né, esses livros, sejam de graça ou de uma forma bem barata. Você também pode baixar, né, de N formas livros, PDFs, sejam de formas legais, é que eu recomendo, por exemplo, o site de domínio público que a gente tem, o Mojo, tem várias iniciativas que fazem com que você tenha acesso a livros gratuitos, tá? E você pode pegar esse PDF e colocar dentro do seu Kindle. Tem duas formas, via cabo USB no computador, mas uma forma que eu mais recomendo é a seguinte: quando você compra um Kindle, faz as primeiras configurações, você tem um e-mail, que ele é @kindle.com. Esse e-mail é criado mais para o sistema interno, mas interessante que você, no seu e-mail pessoal, você manda o PDF para o seu e-mail do Kindle e ele já sincroniza aqui direto. Então, se você tem documentos de faculdade, enfim, materiais de trabalho também, você pode colocar no Kindle, tá? E quantos livros cabem dentro de um Kindle? Ele trabalha, bem como todo dispositivo eletrônico, com gigabytes. As versões padrões são de 8 gigas. E também alguns modelos têm a versão de 32 gigas. Mas 8 gigas é pouco? Um celular, 8 gigas não é nada. São 2, 3 vídeos que você grava ali. Mas para livros é muita coisa, levando em conta que cada livro tem poucos megabytes ou até kbytes. Então, você consegue armazenar, dependendo, alguns milhares ou centenas de livros dentro de um dispositivo de 8 gigas. Para se ter um exemplo, eu tenho aqui uns 50, 60 livros baixados. E eu não costumo excluir os livros, eles vão ficando aqui. E eu não ocupei, acho que 15 ou 20% da capacidade do Kindle. Então é muito tranquilo a gestão nesse sentido, tá? Os Kindles hoje têm conexão Wi-Fi, antigamente tinha uma versão 3G,
né? Pra você ter um sistema próprio ali, né, de conexão, mas agora é só Wi-Fi, ou seja, qualquer rede você conecta e a conexão ela é feita para você sincronizar as compras que você faz de livro ou os e-mails que você envia para o próprio Kindle, tá? Você também consegue alterar a fonte, então você quer uma fonte mais serifada, tipo uma Times News, uma fonte mais moderna, tem algumas opções, inclusive uma fonte que eu não vou saber o nome agora de cabeça, que ela é exclusiva do sistema da Amazon, tá? Então, é um ponto bem positivo. Você consegue também aumentar e diminuir a letra, e isso faz com que eu prefira uma letra um pouco maior, porque eu acho mais dinâmico. No toque da tela, você vai passando as páginas. Você vê que o Kindle, ele não tem botões, apenas o primeiro botão aqui embaixo e uma entrada para carregamento, né? E não tem botões. Clicando na tela, a tela é touch, ela não é rápida, igual um celular, ela é até muito lenta, por sinal, mas funciona, tá? Funciona. E outras versões do Kindle tem umas melhorias na tela que eu vou falar em breve. Então vamos para as questões técnicas mesmo, para você escolher de fato qual Kindle pode te atender melhor. Então vamos trocar de tela aqui. Você está vendo a página da Amazon. Eu vou olhar para o lado, né, para sincronizar aqui para eu conseguir ver. Nós temos atualmente 5 versões do Kindle, tá bom? Até mês passado nós tínhamos 4 versões. Porém, a versão que é o melhor custo-benefício, que inclusive é a versão que eu tenho, é o Kindle Paperwhite. Por que a versão Paperwhite ela é mais vantajosa? A gente vai ver umas questões técnicas aqui, tá? E, recentemente, o que a Amazon fez? Eu falei que eram 4 versões, né? Agora são 5. Na verdade, eram 3 e agora são 5, porque a Amazon lançou mais 2 versões do Kindle Paperwhite. Ou seja, está em pré-venda ainda. Eu comprei semana passada. Hoje eu recebi a mensagem que está em trânsito. Então, provavelmente amanhã, a Amazon entrega aqui em casa com 2 dias. Eu receberei essa nova versão do Kindle, farei unboxing, enfim. Então, esse vídeo aqui está bem atual. Vamos lá. O Kindle, como eu disse, o de entrada, até o Kindle Oasis, que é o mais caro, ele oferece tudo isso que eu falei. A questão de aumentar e diminuir a letra, mudar a fonte, iluminação, ser compacto, 8 GB, ou seja, você vai poder ler à vontade, de uma forma super tranquila, mas a partir do Paperwhite a gente começa a ter algumas vantagens. Eu tive, em toda a minha vida, 2 Kindles, esse é o terceiro. O primeiro era esse de entrada, que ele, às vezes ele atualiza, tem uns modelos mais novinhos e tudo mais, mas, por exemplo, esse aqui de entrada de 399, ele tem iluminação interna. O modelo que eu tinha não tinha iluminação, só tinha que ler de dia, ou então com abajur, igual um livro mesmo. Agora ele já tem iluminação, tá? Mas o Paperwhite, o modelo novo, sem ser esses 2 novos, que ainda não chegaram na mão de ninguém, esse de 499, que ele foi lançado ano passado, que eu comprei, ele é resistente à água. Então, se você está na beira da piscina, encostado assim, né, na borda, você dentro dela, com a mão molhada, com o cabelo molhado, não tem problema respingar e molhar. Eu sou meio maluco, eu já coloquei debaixo do chuveiro, dei uma sopradinha aqui na entrada e funciona perfeitamente. Então já tem esta vantagem de ser a prova d'água. Para mim é muito interessante, porque vira e mexe, eu tô às vezes na cozinha, né, fazendo alguma coisa com as mãos molhadas, eu tô ali lendo, que eu simplesmente só dou um toque na tela, vai passando de tela e a mão molhada não tem nenhum problema. Até tomando banho, eu já estava com o meu Kindle lendo ali. Então, se você tem esse hábito maluco, não se preocupe, porque você consegue molhar, não tem nenhum problema, tá? Então, vamos agora, de fato, né, da questão técnica aqui. O Kindle, o modelo de entrada, ele tem uma diferença básica, que é a questão de ser a prova d'água e também na questão da tela, da resolução da tela. Então, a gente tem de 167 ppi, que é pixel por polegada, e no Kindle Paperwhite 300. Tá? E essa de 300 pixels por polegada vai até a última versão. Ou seja, se você olhar bem a fundo assim, quanto maior a resolução, menos você perceberá os pixels, as bolinhas ali. Ou seja, quanto melhor a resolução, mais, né, vai parecer de fato com o livro. Vai ser uma tela muito pixelada. Apesar que
Essa versão de entrada de AVI não é ruim, tá? A questão é que os outros são melhores, então a sua experiência de leitura não fica prejudicada com o Kindle de entrada, tá bom? Também muda a questão da iluminação. O de entrada tem apenas 5 LEDs, o Paperwhite também tem 4 LEDs, desculpa, o Paperwhite tem 5. De 4 para 5 você não percebe essa diferença. E sendo bem sincero, ser 5 LEDs ou, né, ou 4, eu não tive experiência com o Kindle acima disso. Então, a experiência que eu tenho, eu posso falar, num breu, no escuro, 100%, você, com a iluminação mínima você consegue ler, tá? E no ambiente muito claro, você tem que, às vezes, aumentar o brilho, alguma coisa assim. Assim, ele se adapta perfeitamente, tá? A vantagem, como eu disse, você pode, né, molhá-lo até 60 minutos, 2 metros de profundidade, classificação IPX8, que ela, né, resiste à água, super tranquilo, tá? Agora a gente vai para a grande novidade, que são os novos Kindles Paperwhite. Qual que é a mudança deste Kindle que eu tenho para a nova versão, que inclusive eu comprei essa de 649? Primeiro, o tamanho da tela, que as duas versões eram 6 polegadas, essa é de 6,8 polegadas, e vocês conseguem perceber na imagem ilustrativa que as bordas elas são menores. O design ele mudou, ele é um pouco mais arredondado pelo que eu vi nas fotos, tá? Inclusive tá até... Eu tô até na página do Kindle novo, vou mostrar para vocês, que lá embaixo ele mostra o comparativo. Então, aqui tem uns detalhes, mas essa foto aqui, ó, mostra que ele é bem redondinho, as bordas, tá vendo? Bem interessante. E tá vendo na mão da moça ali da foto ilustrativa? As bordas são um pouco menores. Eu percebi que a lateral, ele é mais largo, né? A tela ela é mais larga para os lados, tá? Então, voltando aqui. Então, a tela de 6,8 polegadas é um aumento considerável, tá? Anti-reflexo também. Esse aqui só tem a opção de 8 GB, porque de 32 está na outra versão que eu vou falar. A tela tem a mesma resolução, mas tem muito mais LEDs, tá? Aí, por quê? Qual que é a diferença, né, dos LEDs? É porque essa versão do novo Kindle Paperwhite tem uma função super legal, que é da temperatura da tela. A tela esquenta, esfria? Não, mas ela... Sabe aquela tela muito azulada? A gente fala que é uma tela fria. Quando ela vai ficando um âmbar, né, aquela luz mais confortável, uma luz mais quente. Então tem essa mudança de temperatura de tela que é, ó, sensacional. Como eu disse, para quem lê à noite, uma luz mais amarelada, mais que te acalma, ela é mais interessante, tá? Então ele tem essa opção também. Vamos pegar esse primeiro bloco, que aqui embaixo tem outras opções também, tá? E o novo, né, o Signature Edition, a diferença que tem essa diferença de preço é basicamente duas, né? Que ele tem a questão da luz, sensor de luz adaptável, ou seja, ele igual celular, né, que ele ajusta a luz ali de acordo com o ambiente externo. Essa versão nova, básica, vamos colocar assim, do Paperwhite, não tem. E ele tem carregamento por indução. Essa é uma tecnologia que já está presente nos celulares há muito tempo, mas do Kindle é uma novidade, tá? E nem o Kindle Oasis, que é o mais caro, tem carregamento por indução, tá? E o Oasis já foi lançado há muito tempo, tem muitos anos que ele existe, e ele também é atualizado com certa frequência, tá? Então, o Signature Edition, essas duas diferenças que tem do Kindle, o novo Paperwhite de 649, eu não comprei o Signature Edition porque, cara, se fosse igual ao celular que você carrega todo dia e tudo mais, poderia até compensar. Mas, como eu sempre leio também nos ambientes mais ou menos que eu já sei ali, não tem muita mudança de luminosidade, falei, cara, R$200 de diferença, eu prefiro comprar uma capinha, comprar uns acessórios assim. E por fim, nós temos o Kindle Oasis, que é o Kindle disparadamente o mais caro. Pensa só, a gente tinha um Kindle de R$399, de R$499 e depois o de R$1.249. Então, se fosse essas três opções, igual era mês passado, de longe o Oasis não compensa, tá? Qual que é a diferença, né, para ser um preço tão mais salgado? A tela maior, né, 7 polegadas, ele tem 25 LEDs, então a tela muito mais bem iluminada. Tem também, ele é à prova d'água, tem um sensor, adaptação. Só que tá vendo que a borda da lateral dele direita, ela é bem mais grossa? Porque ali, não dá para ver, mas a parte de trás é meio que uma lombada, que ele tem a bateria, tem outros componentes ali, que fica até fácil de você segurar.
Então ele é mais ergonômico, apesar de ser mais feio. E tem 2 botões físicos, para passar a página, para avançar e para voltar. E ele adapta as 2 mãos. Se você for canhoto, você vira e inverte os botões, tá? Então tem essas vantagens. E, cara, por R$ 1.300 não compensa, tá? Todos na cor preta, apesar que e o Kindle de entrada tem versão branca. Eu já tive no passado uma versão antiga do Paperwhite, que ele era branca, era linda a versão. Esse novo Paperwhite, que eu comprei por ser a prova d'água, ele é preto. Então, gente, é isso. O vídeo ficou bem longo, tô vendo aqui 20 minutos, já mais de 20 minutos. Mas eu falei um pouco, né, das vantagens, desvantagens, o porquê, né, que eu tenho. E vou até falar um pouco mais porquê que de fato eu tenho o Kindle. Apesar de eu gostar muito de livros físicos, de comprar, ter a experiência, ter um Kindle é muito mais versátil. Então eu tô deitado na cama, que às vezes eu tô assim, ó, segurando o Kindle. Deixa eu até voltar minha tela aqui. Volta. Que eu tô assim, ó. Ele é muito mais leve, né? Eu não tenho de ficar segurando, marcar o livro. E os preços, né, dos e-books são muito mais baratos. Então, se um livro é R$30, o e-book costuma ser 12, 15. E promoção para e-books, ocorre com muito mais frequência, porque o e-book ele não tem um custo unitário, um custo base, igual um livro físico. O livro físico custou, sei lá, R$10 para ser impresso. Então, você não pode vender a 5, que vai ter prejuízo. Agora, o e-book ele tem um custo único de criação. Então, você pode, naturalmente, né, ainda mais se você for um autor independente igual eu faço, eu deixo o meu e-book Kindle a R$1,99, é o preço mínimo que a Amazon disponibiliza. Porque eu não tenho custo para cada livro vendido. Se eu vendo 1.000 livros ou vendo um, o meu custo é o mesmo. Então, tem muito essa versatilidade dos livros do Kindle, tá? Então, já aconteceu muitas, eu estou esperando, né, alguém ser atendido no hospital, estou acompanhando alguém, aconteceu isso até recentemente. Eu levei na minha pochete o Kindle, tirei e comecei a ler. Provavelmente um livro, o meu livro, por exemplo, aqui que ele é maior, que ele é A5, né, um tamanho padrão A5, ele já não caberia na minha pochete. E é um livro só, então não teria como eu transicionar de um livro para o outro. Então essa versatilidade me encanta muito, apesar de eu ser muito fã do livro físico, tá? Então tem essa questão do preço, né, que você tem que investir um valor a mais, mas se você ler bastante, o Kindle é uma ótima saída. Ele é o único no mercado? Não. A gente tem o Kobo, que é da Cultura. Eu nem sei, vou ser bem sincero, se ele ainda é fabricado ou não. A Saraiva tinha um leve, eu já tive um leve, eu comprei em 2013, mas ele tinha muitos e muitos problemas no sistema, não era legal, a biblioteca da Saraiva não era grande naquela época. E eu acho que uns 2 anos depois eu comprei meu Kindle. Então não posso falar muito de como que está hoje. Mas o Kindle domina o mercado. Tem umas versões na Shopee, no AliExpress, né, de leitores digitais que eu não conheço. Então o Kindle domina o mercado, e não é um preço caro comparado com os outros, tá? Então é isso, um vídeo grande, porém eu acredito que completo, bem explicativo sobre o Kindle. Agora eu quero saber de você. O que mais você gostaria de saber? Comenta aqui embaixo que eu vou fazer questão de responder, tá bom? Então um abraço, até mais e fui.